250 mil inglesas estupradas soa como uma completa fantasia. Bem, deixa eu te contar. Não há nenhum caso aberto. No país da lei e da ordem, só protegem os criminosos. Não estou falando de nós. Estou falando do Reino Unido. A outrora Grã-Bretanha está soterrada por estatísticas. Agora, nos últimos dias, uma investigação sobre gangues de estupradores foi publicada por Rupert Lowe. Ele é parlamentar e líder do movimento Restaurar a Grã-Bretanha. Isso é, bem, tipo o equivalente deles ao Faça a América Grande de Novo, colocou a população de um país outrora grandioso em um estado de confusão. Que investigação é essa? É um relatório de 220 páginas. Ele estima o número de vítimas de estupro na Inglaterra desde 1950, quando começaram a registrar, em 250 mil. Essas são apenas aquelas que vieram denunciar. Normalmente denunciam menos da metade, ou seja, dá para imaginar que seja 500 mil. Nos casos analisados, uma porcentagem muito alta dos criminosos, como você já deve ter adivinhado, são muçulmanos, principalmente de origem paquistanesa, que estupravam meninas brancas do proletariado. O relatório fala sobre o encobrimento sistemático e institucional por parte da polícia e de vários serviços sociais, causado, como está escrito no relatório, pelo politicamente correto e pelo medo de punição por parte da chefia. Se você estivesse envolvido em capturar aqueles que estupravam garotas britânicas, poderia ser punido pela chefia. No relatório, o relatório simplesmente me revolta. No relatório, está detalhadamente descrita a exploração criminosa passada de geração em geração. Pelos dados apresentados, e a partir desses dados, fica claro onde as atividades suspeitas e confirmadas dessas gangues continuam há décadas. Eles sabem há décadas que grupos como paquistaneses e outros fazem isso, capturam e estupram. E depois começam, roubam ela, sequestram e levam pelo país e vendem sexo, não vendem a mulher. É isso que acontece quando você é de fato um povo conquistado. O escândalo com gangues de jovens muçulmanos no Reino Unido é uma combinação de nacionalidade importada e cultura religiosa, com quase total impunidade. As grandes cidades da Grã-Bretanha foram tomadas e ocupadas, e uma cultura estranha à Grã-Bretanha foi trazida para essas cidades. Porque, como se vê, há coisas na cultura muçulmana que hoje são totalmente inaceitáveis para nós. Fomos criados com outros princípios. Que Deus lhes dê saúde, façam o que quiserem entre eles, isso é problema deles, só não na nossa casa. Segundo a tradição, Maomé casou-se com uma menina de 6 anos. Talvez isso fosse comum na época, mas não temos certeza. Ele é descrito como um conquistador durante a conquista de não-muçulmanos. Especialmente as mulheres eram consideradas seres inferiores, que deveriam ser submissas e sexualmente disponíveis. Aliás, ecos modernos dessa lógica também podem ser vistos na prática do ISIS em vários países muçulmanos, onde assim que capturam alguém, começam a tratá-las como se fossem móveis. Pode-se argumentar que as tradições cristãs também conheciam algo parecido, não é? Não é algo exclusivo do Islã, mas nas tradições cristã e judaica, essas práticas foram deixadas no passado. Bem, eu não sei, isso não existe há séculos entre cristãos e há milênios entre judeus. Aliás, essas práticas também não existem nas grandes religiões asiáticas. Talvez tenha existido, não sei, mas acho que nem existiu. Só Deus sabe, mas é possível que o mundo muçulmano também supere isso em alguns séculos. Mas, neste exato momento, está acontecendo a chegada de milhões de pessoas que vivem segundo uma moral e cultura em uma sociedade que vive de uma forma completamente diferente. Talvez já tenha vivido assim, mas agora vive diferente. As comunidades muçulmanas paquistanesas no Reino Unido demonstram apego exatamente a esses modelos, modelos que são proibidos ou condenados na sociedade ocidental. Concubinato, escravidão sexual, casamentos entre primos, segregação, um nível mais alto de endogamia do que, bem, digamos, na cultura judaico-cristã. Problemas com o controle de impulsos e ideias de superioridade. Podemos?
Eles são uma raça inferior, mas nem todos os muçulmanos, muitos já se adaptaram aos valores judaico-cristãos, eles mesmos condenam isso e as vítimas podem ser meninas muçulmanas também. Também não é necessariamente só, digamos, a igreja. Estatísticas europeias mais amplas sobre estupros relacionados a migrantes. Bem, lá na Suécia, Alemanha e França mostram uma representação excessiva semelhante de pessoas de origem muçulmana, digamos, homens muçulmanos do norte da África. Por isso é importante entender o que enfrentamos. Mas no Reino Unido simplesmente sentaram, fizeram uma pesquisa, calcularam e chamaram esse relatório de Sobre o Estupro de Britânicos. Finalmente estão falando sobre isso abertamente, embora a imprensa faça de tudo para abafar. Essa visão dos não-muçulmanos como inferiores tem raízes na história inicial do texto. Mas se no mundo camponês e judaico, assim como nas religiões asiáticas, isso não se transfere para a prática moderna, em vários países do mundo muçulmano isso ainda persiste até hoje. Não se pode apagar em uma geração da consciência das pessoas a convicção na ortodoxia de suas práticas e crenças, formada por muitas gerações que viveram sob essa religião. Porque nesse novo país, os considerados raça inferior ou diferentes pensam de outra forma. Esses grupos trouxeram consigo casamentos infantis, casamentos entre parentes, gangues de estupradores que veem uma saia curta como um convite para estupro coletivo. O Islã permite isso culturalmente, mas isso não faz de todo muçulmano um estuprador em série. Vão me dizer isso agora? Ele diz, você não está chamando os muçulmanos de permissivos. Não, não, não. Isso significa que algo assim pode ser encontrado como prática em vários países muçulmanos e faz parte de algumas tradições. Isso é extremamente problemático para nós quando isso acontece bem na nossa porta. Os muçulmanos não fundaram o Ocidente. Políticos conservadores, trabalhistas e reformistas são diretamente responsáveis pela importação em massa de pessoas portadoras de uma cultura incompatível. E não em pequenas quantidades, pois não conseguem agir como em casa, já que ao redor há outro mundo. Veja, chegam pessoas, algumas famílias, talvez várias famílias, algo assim, e elas imediatamente se misturam. Bem, até mesmo na próxima geração tudo já se foi, eles não conseguem viver de acordo com aqueles princípios, de acordo com os quais sim. Quando chegam centenas de milhares juntos, nossa cultura e costumes não prevalecem. Vivemos no Sri Lanka, mas lá é a Sharia. Não precisamos contar aos estrangeiros que vivemos assim, mas é a nossa realidade. Estou falando sobre uma migração em massa, enorme, para o interior dos países para onde eles foram levados. Sim, essas comunidades seguem as mesmas leis e conceitos de antes. No Paquistão, Bangladesh, Bengala, Somália e em outros países onde não gostaríamos que nossas filhas vivessem. Pessoalmente, nunca vou perdoar aqueles que são responsáveis por esse ataque coordenado contra os vulneráveis. Porque estamos falando da nossa casa cultural, política e filosófica. Não estou falando da Europa, da América, mas de todos os países que vivem no século XXI e não no século XIV a.C. Os estupradores escolhiam essas meninas porque elas eram vulneráveis, jovens e brancas. Enquanto a classe política não aceitar esse fato, nada vai mudar. Esses homens não vivem pelas mesmas regras que nós, não é? O que fazer? Isso está além do mal. E é uma força coordenada, esses crimes organizados, pelo menos em toda a Grã-Bretanha. Foi exatamente isso que descobrimos a partir deste estudo de 220 anos, sim, apresentado em forma de relatório. E não é em um lugar específico, isso acontece em todo o país deles. Eu suspeito que em muitos outros países também. Não são grupos aleatórios de marginais, é uma organização em rede, talvez até várias. É exatamente isso que o texto do relatório diz. Se um paquistanês durante anos estuprou uma jovem inglesa, a torturou, passou ela para seus irmãos para que eles a estuprassem também. Eu acho que ele deve ser julgado pelas leis mais severas dos países onde isso aconteceu. O relatório apresenta medidas concretas para aplicar todo o poder do Estado britânico contra esses estupradores e seus cúmplices da forma mais severa possível. Mas eles são bárbaros, o que podemos fazer, não é? Os bárbaros frequentemente conquistam civilizações mais desenvolvidas, e isso os leva de volta à barbárie. Eles não conseguem elevá-las, só conseguem rebaixá-las. E quem deixou isso acontecer por tanto tempo e tão amplamente? Quem deve ser levado a julgamento e punido, tanto quanto, ou talvez até mais severamente do que os próprios agressores?
Você está perguntando quem é? É o governo que tentou prender jornalistas por escreverem sobre isso e políticos de direita por exigirem deportação. Veja o que diz um político punido por exigir que os bombardeadores, defensores dessa ideologia, não entrassem no Reino Unido. Ele escreve: ao ouvir os depoimentos, quero que sejam removidos para sempre. A pessoa que diz isso será chamada de racista extremo, continua. Será chamada de racista extremo e islamofóbico. Eu não me importo, só estou grato que finalmente existe um partido político com coragem para fazer o que é necessário. Nós vamos recuperar nosso país, nós vamos restaurar a Grã-Bretanha. Bem, é claro que isso soa exatamente como Trump e como MAGA macou. Nas redes sociais britânicas, há uma avalanche de mensagens dizendo que o regime de Keir Starmer, como eles o chamam, é um regime online. A censura e a pressão em todas as frentes têm como objetivo impedir a divulgação desse relatório e de informações semelhantes sobre gangues de estupradores. Ou seja, é como na Rússia, sabe? Em Moscou eles pegaram fogo, lá em Moscou por causa de drones, vários tipos de explosões, sabe? Eles paravam e prendiam pessoas e procuravam por aquelas que tiravam fotos disso e postavam nas redes sociais. Você entende sobre o que é essa conversa, certo? É a mesma coisa quando Keir Starmer era diretor da promotoria pública. Bem, lá eles chamam o procurador-geral de outro nome, e em vários casos ele se recusou a abrir investigação. Isso é perseguição, eu não sei, agora é 1154 vezes pior do que era com Jeffrey Einstein. E com Jeffrey era gritaria, escândalos, barulho e coisas do tipo. Sobre isso, silêncio. A liderança do Reino Unido permitiu que um grande número de garotas, filhas da própria nação, fossem vítimas de estupro, espancamento, estupro, qualquer coisa. Por quê? A resposta acaba sendo simples. Porque a nossa ideologia é assim. Precisamos abrir as fronteiras e trazer o multiculturalismo para a Inglaterra, não é? Ou seja, por causa da sua política, por causa da sua ideologia, eles viravam o rosto quando suas próprias crianças eram estupradas, espancadas, assassinadas. Há vozes pedindo processo contra os responsáveis, um novo julgamento de Nuremberg e até sentenças de morte. Ao mesmo tempo, algumas das vítimas contam que antes dos estupros, elas eram torturadas, espancadas, humilhadas, chantageadas e depois vendidas para seus próprios compatriotas. As instituições britânicas, incluindo a polícia e os serviços sociais, fizeram de tudo para que os estupradores não fossem punidos. Primeiro, há uma negação constante. Nada disso aconteceu, tudo isso é mentira e engano. Segundo, há o desprezo pelas denúncias. Vieram, relataram, pegaram os papéis e jogaram fora, ignorando a denúncia. Criminalização das vítimas. Dizem que a culpa é sua, que você fez algo para merecer, justificando até estupro como legítima defesa. E a prioridade, claro, é o politicamente correto e o medo de ser acusado de racismo em qualquer nível, seja político, policial, qualquer um. Bem, as gangues, claro, não eram só paquistanesas, havia também iranianas, turcas e somalis que agiam de acordo com o código do Corão, que consideravam as garotas não muçulmanas, especialmente as brancas da classe trabalhadora, como propriedade. Bem, isso é como mobília, propriedade. O relatório foi mencionado e discutido, mas não da forma como ele descreveu. Merece, porque todos eles, como se diz, têm a cara suja com essa fuligem. Uma das coisas que tirei do relatório é que parte dos assistentes sociais britânicos, sem dúvida, deveria ser esquartejada, fuzilada, queimada, afogada. Eu realmente não sei como eles estão entre as pessoas mais mal intencionadas e cruéis do mundo. Eles não se importavam com o que acontecia com a população e com o próprio país, com sua opinião, sua juventude, aqueles em quem confiavam. Comentário importante de Matt Walsh. A gangue de estupradores não é uma anomalia. Pergunte a qualquer veterano de combate. Ele vai dizer que viu no Afeganistão tortura sexual, escravidão infantil. Infelizmente, isso é algo comum em vários países muçulmanos. Importar essa cultura para o Ocidente é suicídio. Lembro que Keir Starmer, ao parabenizar as acusações, em vários casos se recusou a abrir processos. E agora ele é o primeiro-ministro da Inglaterra. Aliás, parece que um bom membro do município, segundo as notícias, deve pedir demissão dentro de uma semana. Vai sair. Ele é a pessoa que eu mais desprezo na Europa, embora eu os despreze incrivelmente.
A maioria sim, para não dizer todos, a maioria bem, daqueles que estão no poder hoje, e esse aí é o número 1. Os serviços sociais, na época em que ele era procurador-geral, chamaram uma menina de 13 anos de racista e recomendaram que da próxima vez que ela fosse estuprada, usasse anticoncepcionais e a mandaram de volta para casa. A Agência Nacional de Combate ao Crime declara que esta é a investigação mais abrangente e complexa da história do Reino Unido. Agora, sob pressão pública, os casos das gangues estão sendo reabertos novamente. Antes disso, todos eles tinham sido encerrados. 250 mil, eu não sei se isso é verdade ou não. 250 mil, eu não sei ao certo, eu não li. Ou seja, eu li trechos, claro, desse relatório. Relatório, eu não sei. Mas o próprio fato, mesmo que não sejam 250 mil, 2.500, agora dizem que vão investigar. Quais linhas de investigação poderiam ter sido negligenciadas? Negligenciadas? O que isso quer dizer? Vocês são canalhas, desgraçados sanguinários. Tudo isso é nojento. Esta é a nossa Europa de hoje. Vocês querem viver lá? Sim. Vocês querem que nosso país siga esse caminho? A Califórnia está indo lentamente nessa direção. A mídia ficou incomparavelmente mais indignada com o fato de um criminoso de carreira ter sufocado por causa do fentanil do que com o enorme número de meninas que foram estupradas. Parece que isso passou despercebido por todos. No relatório oficial, disse que uma menina de 14 anos contou a um assistente social que havia sofrido abuso sexual. Sabe como? Ela foi sequestrada, levada por toda a Grã-Bretanha durante meio ano e estuprada em cada lugar para onde a levavam. E quando a polícia finalmente encontrou quem a sequestrou e organizava as vendas, ele foi solto bem rápido, sem nenhuma acusação. E disseram para ela que, infelizmente, não vem crime algum, não podem provar nada, ela não tem provas, e mandaram ela para casa. Isso está registrado no relatório oficial. Em solo britânico com uma criança britânica. Continuação. Nós conversamos com ele e decidimos deixá-lo ir para casa. Por que isso não está nas capas dos jornais? Nas manchetes do mundo todo. Políticos precisam ser presos. Precisamos criar prisões especiais com as piores condições possíveis para eles. Nada de jogar ping-pong, conversar ao telefone, certo? Que cavem buracos lá, sei lá. Todos precisam ser enviados para campos, para Hakuta. Talvez tenham feito algum acordo. Não sei se com a Rússia para mandá-los para lá. E aqui está o mais importante. Por que exatamente agora? Porque o relatório que descreve crimes que vem acontecendo desde os anos 50 só veio à tona agora. Eu vou responder de forma simples. Porque nos Estados Unidos, Trump lançou o MAGA. Ele tornou possível dizer aquilo que estava proibido havia uma década. Ele mostrou para milhões de pessoas de ambos os lados da Califórnia uma coisa simples, que é possível chamar o fracasso das elites de fracasso em voz alta, sem pedir desculpas, sem olhar para trás, sem pedir permissão, que amar o próprio país não é vergonha, é normal. O MAGA nos Estados Unidos se tornou uma permissão para falar a verdade, e essa permissão, graças a Deus, atravessou o Atlântico. E no Reino Unido houve aqueles que ouviram isso. O movimento de Rupert Lowe, esse aqui, Restore Britain. Essa é uma resposta britânica ao impulso americano. Vamos recuperar e restaurar a Grã-Bretanha. Ouçam, é literalmente a mesma linguagem, o mesmo tom. Talvez a Grã-Bretanha esteja prestes a enfrentar o que começa agora nos Estados Unidos, a desmontagem do Estado profundo. Aquela mesma máquina de funcionários, promotores, serviços sociais que durante anos escolhia proteger sua própria reputação e dogmas politicamente corretos, em vez de proteger as próprias crianças. Esse processo já ocorre nos Estados Unidos. Eu realmente espero que o Estado profundo não consiga pará-lo. Se o movimento britânico chegar ao interior, já há os primeiros sinais. Então, nas Ilhas Britânicas, um dia começará o mesmo. Não é vingança, é justiça. Não se trata de caça às pessoas por sua origem ou fé, mas de responsabilizar funcionários e políticos que tinham conhecimento e malchale. Alguns por medo, outros por indiferença.
E alguém provavelmente ganhava dinheiro com isso. Quero ser o mais preciso possível, porque essa questão é séria demais para slogans. Restor Britain enquanto não está no poder. O primeiro-ministro hoje é justamente a pessoa que liderava as acusações e, em vários casos, se recusava a abrir processos. Então, dizer que começou seria um exagero. Correto afirmar que surgiu uma chance que antes não existia. Apareceu uma força que teve coragem de chamar as coisas pelos seus nomes. E surgiu um exemplo, o americano, que prova que o estado profundo não é eterno, que ele pode ser exposto e responsabilizado. É por isso que, apesar de todo o horror deste relatório, termino com uma nota de esperança, porque o silêncio foi quebrado. Porque há alguns anos era impossível falar disso em voz alta. Acabariam com você por isso. E hoje no país inteiro está discutindo isso. E quando o povo começa a enxergar e a chamar crime de crime, e os culpados de culpados, aqueles que se escondiam atrás do politicamente correto, não tem mais onde se esconder. Nos Estados Unidos nós já entendemos isso. No Reino Unido, eu acredito que logo começarão a entender. Cada vez mais pessoas vão perceber isso. Ficaremos muito felizes pelo Reino Unido se eles também tiverem sucesso. Até logo!